Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei que horas que você vai assistir esse vídeo. Tá preparado? Vamos lá? Preparada? Como é que foi a aula passada? Não tivemos nenhum comentário, então acredito que não tenha nenhuma dúvida para tirar. Eu estou ansioso pelo vídeo de hoje. Preparei algumas coisas aqui. Vamos retomar o nosso estudo ali sobre a visão, sobre as escolas de pensamento, as duas últimas que ficaram faltando. E vamos falar sobre duas questões antes de entrarmos com relação às interpretações quanto ao milênio. Eu sei que você está ansioso esperando essa parte, mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa falar sobre duas questões, né? Na realidade, dois sistemas de interpretação, que é o dispensacionalismo e o aliancismo. Então, hoje eu vou retomar o estudo das duas escolas restantes que ficaram faltando e vamos falar sobre dispensacionalismo e aliancismo, que é preciso esse pano de fundo para a gente também discorrer depois sobre milênio, sobre tribulação e sobre as demais coisas que a gente vai discorrer ao longo desse estudo. Quero fazer algumas considerações. Esse final de semana que passou, estive conversando com alguns amigos e confesso que teve um que me fez uma pergunta e por isso preciso fazer esse esclarecimento. Ele me fez a seguinte pergunta: Anselmo, qual é o objetivo desse estudo? Eu não sei se você fez essa pergunta, mas achei a pergunta dele muito pertinente. E aí eu quero esclarecer, antes da gente iniciar o conteúdo aqui, essa pergunta que ele me fez. Eu não sei se você viu lá na descrição do meu YouTube, mas o meu objetivo, enquanto professor de teologia, professor de conteúdo teológico, é fortalecer o corpo de Cristo, é fazer aquilo que está escrito na palavra, é discipular, é fortalecer o corpo de Cristo. Com relação à escatologia, é que você tenha a noção por onde você está trafegando. Você precisa entender por onde você está indo, que rota você está tomando. Isso é muito importante para todo o estudo da Escritura, mas em especial para o estudo da escatologia, você precisa entender aonde você está trafegando e por onde você está trafegando. Então, qual é o meu objetivo? Esclarecer você, te dar ferramentas para que você, essa viagem, né, que a gente faz seja uma viagem mais tranquila. Por exemplo, estou no Rio de Janeiro. Imagine que eu falo assim, sabe, lá no centro do Rio de Janeiro, aquela via principal que vai dar lá na Igreja da Candelária, o nome daquela via é Avenida Brasil. Você que conhece o Rio de Janeiro vai falar para mim, não, Anselmo, você está errado. A avenida que vai dar lá na Igreja da Candelária não é a Avenida Brasil, é a Avenida Presidente Vargas. Entendeu? Porque quando você conhece as rotas, quando você conhece o local que você está trafegando, é fácil você ver aonde você está, e é fácil até para você indicar outras pessoas por onde ir, por onde estudar, por onde trafegar. Então, qual é o meu objetivo? Que você tenha essa noção. Por isso que eu fiz a analogia do GPS e coloquei até um slide do GPS. Então, vamos continuar a nossa viagem. Eu coloquei até ali duas pirâmidezinhas e fiz um paralelo entre uma e outra. Tem uma que está até ali com um Mzinho, se você observar, o Mzinho quer dizer de método e o Gzinho de GPS. Então, os métodos que nós vimos é o interpretativo, né? o literal, textual ou simbólico, eles são o nosso GPS dessa viagem que a gente está trafegando, que é a viagem para entender a escatologia bíblica. As escolas de pensamento e as diferentes visões sobre milênio e arrebatamento são as nossas rotas. Então, o objetivo é que você entenda isso. Se você entender isso, você vai saber trafegar por cada uma dessas rotas. E isso é importante não só para o estudo da escatologia, eu faço questão de frisar isso aqui, qualquer parte da escritura que você estiver interpretando, que você estiver procurando entender um pouquinho melhor, se você tiver isso em mente, vai facilitar a sua vida quando você for estudar qualquer porção da escritura. Tá? Então, feito esse esclarecimento, eu quero que você trafegue aí de forma tranquila, que você aprenda a discernir cada uma dessas rotas, e para isso é necessário a gente passar isso. É claro, a gente vai falar sobre o anticristo, vamos falar sobre as duas testemunhas, mas se você não entender isso aqui muito bem, vai ser de difícil compreensão para você e para mim. Tá bem?
Vamos lá, então, ver os dois últimos métodos que ficaram faltando na nossa última aula. O método que faltou na nossa última aula foi os dois últimos, né? Vamos começar pelo historicista. Como é que pensa a escola de pensamento historicista, Anselmo? A escola de pensamento historicista ela é muito similar a uma escola que a gente viu. A diferença, a gente vai ver aqui, que ela destaca que ao longo da história, muitas profecias já se cumpriram. Outras estão em pleno cumprimento e há ainda algumas que irão se cumprir, né? Algumas ainda irão se cumprir. Eu poderia destacar aqui, com relação quanto ao milênio, né? Os amilenistas acreditam que o milênio está em andamento, estamos vivendo um milênio. Então, seria uma forma de pensamento historicista, quem é amilenista. Por quê? O milênio está em pleno cumprimento, estamos vivendo o milênio segundo os amilenistas, que não é um milênio literal, mas é um milênio que começou com a vinda de Cristo e vai se encerrar com o advento da segunda vinda. E não é um milênio literal, é um milênio simbólico, porque eles usam um método simbólico de interpretação. Caberia muito bem aqui no pensamento historicista, né? Uma outra abordagem do pensamento historicista é que ela foi a visão predominante do século IV até o final do século XIX, sendo superada, então, pela escola futurista, que se popularizou com o surgimento do dispensacionalismo. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, do século I até o século III, o pensamento historicista era um pensamento que ele estava em alta. Né? Pensamento historicista não, perdão. A visão predominante do século IV ao século XIX é exatamente esse pensamento historicista. E depois chega aí, através de Darby, de Scofield, o dispensacionalismo, que se populariza a partir do século XIX, e o dispensacionalismo se torna uma escola muito mais forte, né? Fazendo com que a escola futurista, que é a próxima escola que a gente vai ver agora, ela se torne uma escola muito forte. A escola futurista, que é a nossa última escola de pensamento, ela, como eu falei, né, ela tem um entendimento que a maioria das profecias terão cumprimento no tempo do fim, com exceção dos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse. Eles fazem uma descrição, a visão, né, que João tem do Cristo glorificado, ele tem essa visão, e também a descrição das 7 igrejas do Apocalipse. Então, excluindo esses 3 capítulos que fazem exatamente esse papel, de descrever a visão do Cristo glorificado e a visão das 7 igrejas do Apocalipse, a partir dali, o entendimento dessa escola, da escola futurista, é que a maioria dessas profecias terão seu cumprimento nesse tempo. Os futuristas, eles também tendem a ser literalistas. Eles acreditam que as declarações proféticas devem ser interpretadas literalmente. Então, o futurista ele utiliza um método de interpretação literal, textual, não somente para o estudo da escatologia, né, mas também para todo o entendimento da escritura. E, é claro, você já sabe, o estudo do Apocalipse, o estudo da escatologia não envolve somente o livro de Apocalipse, mas envolve os livros de Isaías, Zacarias, profeta Daniel, tem alguns salmos que têm citações escatológicas, nós temos os evangelhos sinóticos, que vão fazer citações escatológicas, nós temos o evangelho de João também. Então, o pensamento futurista, ele é literalista, e ele vai olhar cada um desses livros por esse prisma, né? Essa abordagem vai ser exatamente assim. Num outro slide aqui que nós temos sobre o futurismo, no final do século XVIII e início do século XIX, essa escola se popularizou com o advento do dispensacionalismo, defendido por Darby, e já vou falar sobre esses dois caras. Darby, e foi difundido por Scofield. Esses dois caras, eles transformaram a visão futurista através do dispensacionalismo. A visão futurista passou a ser uma visão mais forte, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, e até os dias de hoje pode-se dizer que é uma visão muito forte quando diz respeito à interpretação escatológica. Os futuristas dispensacionalistas acreditam que após Apocalipse 4, versículo 1, a igreja não é vista sobre a terra.
Eles alegam que os capítulos de 6 ao 19 retratam um remanescente judaico. A gente vai falar isso quando estiver tratando sobre o dispensacionalismo. Tá? Eles têm essa diferenciação entre a igreja do Novo Testamento e Israel, como povo, nação, etnia. Eles fazem essa diferenciação. E no dispensacionalismo a gente vai explicar isso melhor. Então, Anselmo, a escola futurista, ela se popularizou no final do século XVIII, início do século XIX, e hoje quem carrega o dispensacionalismo, essa visão futurista de forma intensa, são as igrejas pentecostais, em sua maioria, as Assembleias de Deus. Muitas igrejas neopentecostais adotam esse pensamento que foi difundido por Darby e Scofield, e hoje pode-se dizer que é uma visão predominante, porque são em termos quantitativos, são as maiores quantidades de igrejas existentes, está entre os pentecostais e entre os neopentecostais. Então, acaba sendo uma visão muito forte, uma escola de pensamento muito forte de interpretação. Vamos lá? Vamos adiante. Então, para a gente entender esse próximo slide, que vai falar sobre o pré-milenismo, sobre o amilenismo e o pós-milenismo, a gente vai começar pelo pré-milenismo histórico ou clássico, mas antes de falar sobre isso, a gente fala sobre o dispensacionalismo. O dispensacionalismo e aliancismo, se a gente não falar sobre isso, a gente não vai entender todo o resto do nosso conteúdo. Por quê? O dispensacionalismo ele está presente não somente no estudo escatológico, bem como o aliancismo. Então, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos adiante? O que é o dispensacionalismo, Anselmo? O dispensacionalismo é uma forma de Deus administrar ou de Deus tratar com a humanidade ao longo de toda a história. E, para isso, o dispensacionalismo ele se divide em 7 dispensações distintas. O dispensacionalismo ele tem por objetivo uma clara distinção, como nós falamos, entre Israel é uma coisa, igreja é outra. Ele faz essa distinção. O dispensacionalismo ele tem esse tipo de abordagem. Ele também interpreta as escrituras bíblicas de maneira mais literal possível. Não somente o livro do Apocalipse, mas Isaías, os demais livros, quando ele for interpretar com vislumbre a escatologia, ele vai interpretar cada um desses livros de forma literal. Para o dispensacionalismo, a escatologia tende a ser pré-milenista, pré-tribulacionista. Não está aqui na nossa tela, mas tende a ser pré-milenista, pré-tribulacionista, né? Em sua maioria. As 2 figuras mais conhecidas do dispensacionalismo são aqueles 2 caras que eu falei, que está aqui na nossa próxima tela. John Nelson Darby, né, ali de 1800, 1882, e Cyrus Ingerson Scofield. Quem eram esses caras, Anselmo? Darby, ele passou a vida dele estudando e ensinando, pregando nas suas viagens sobre essa teoria. Que teoria? A teoria do arrebatamento pré-tribulacional. E ele foi bem sucedido na missão dele, porque até hoje as doutrinas de Darby são difundidas de forma intensa no meio evangélico, né? E quem ampliou essa visão, a visão do dispensacionalismo? Scofield. Scofield ele foi o responsável pela ampliação dessa visão, quando ele publicou a sua Bíblia de referência Scofield. Quem nunca teve uma Bíblia de referência Scofield? E toda a Bíblia de estudo, né? Você sabe que as Bíblias de estudo ela tem as notazinhas embaixo, ou às vezes no meio, e na Bíblia de Scofield, ele expunha as doutrinas de Darby em suas notas. Ou seja, quando isso foi divulgado na América amplamente, e é claro, a América do Sul aqui é uma importadora de tudo que começa lá na América, importou isso e isso foi difundido não só na América do Sul, América do Norte, mas foi difundido pelo mundo onde tinha igreja e começou a adotar, os professores começaram a adotar essa visão, o dispensacionalismo foi sendo difundido no século XIX e até hoje ele é bem difundido. É uma visão bem difundida, é uma visão bem estudada com relação à escatologia, inclusive. Né? Na nossa próxima tela, eu procurei aqui abordar aqui o que pensa o dispensacionalismo. Coloquei as 7 dispensações, uma que você pode observar ali está em vermelho, e segundo o dispensacionalismo,
estamos vivendo a dispensação da graça, segundo a doutrina dispensacionalista, é a dispensação vigente, a dispensação da graça. Houveram, ao longo da história, né, vão ocorrer, ainda falta ainda a sétima, segundo o dispensacionalismo, mas teve a primeira dispensação, a dispensação da inocência, que se inicia com a criação e termina com a queda do homem, né? O homem come ali do fruto do bem e do mal, você conhece a história, né? Ele vai ali, come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e então ele passa a ser, né? E Papai do Céu fala, agora o homem passou a ser como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, o término da dispensação da inocência termina na queda. Pós-queda, inicia a segunda dispensação, chamada dispensação da consciência. A dispensação da consciência, ela começa logo pós-queda e termina com um dilúvio Noé, e ali termina essa segunda dispensação, chamada dispensação da consciência. Pós-dilúvio, quando Noé sai da arca juntamente com sua família, dá-se início à dispensação do governo humano, né? O governo humano começa pós-dilúvio, uma nova galera para povoar a terra, e termina em Babel. Isso está lá em Gênesis, capítulo 11, termina em Babel, quando Deus decide descer e confundir as línguas, porque o povo era um, segundo o texto lá de Gênesis 11, e eles tinham todos o mesmo pensamento, mas o intento deles não era louvável diante de Deus. E ali, então, termina a dispensação do governo humano, quando Deus desce e confunde as línguas e há uma dispersão. Daí, dá-se início à quarta dispensação, chamada dispensação da promessa, ou também conhecida como dispensação patriarcal. Ela se inicia com Abraão, capítulo 12 do livro de Gênesis, que o Papai do Céu fala para Abrão ainda, né? Ainda não tinha mudado o nome dele, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali, segundo o dispensacionalismo, começa a dispensação patriarcal ou dispensação da promessa. E termina com a saída do povo do Egito. Termina ali a dispensação patriarcal. E dá-se início à quinta dispensação, chamada dispensação da lei, que inicia com a lei mosaica, quando o Papai do Céu institui a lei mosaica ali, você conhece bem, Êxodo capítulo 20, e entrega a Moisés o decálogo, mas é sabido de todos nós que não foram só 10 leis que Deus entregou a Moisés, foram 613 leis, mas o decálogo ficou mais conhecido e difundido nas Escrituras, e hoje se ensina muito sobre os 10 mandamentos, não as demais leis, que fica mais a cargo do judeu estudar, né? O judeu tem o hábito de estudar profundamente não só as leis, né, mas o Talmud, que é uma explicação. Enfim, a dispensação, a quinta dispensação, a dispensação da lei, ela termina com a ascensão de Jesus. Jesus vai à cruz do Calvário e ali ele morre na cruz do Calvário, é assunto aos céus, isso está registrado nos evangelhos, e ali então começa a dispensação da graça, que, segundo o dispensacionalismo, é a dispensação vigente. Segundo a crença dispensacionalista, é a dispensação que estamos vivendo. E deu-se início lá no Pentecostes, Atos capítulo 2, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu aquela casa. Isso está ali logo no capítulo 2 do livro de Atos. Inicia-se ali em Pentecostes a dispensação da graça. Anselmo, quando termina a dispensação da graça? Segundo a doutrina dispensacionalista, ela termina com um arrebatamento. Um arrebatamento da igreja, que, segundo o dispensacionalismo, é pré-milenista, pré-tribulacional. Ou seja, antes da tribulação, o período de 7 anos, a chamada 70ª semana de Daniel, antes da grande tribulação, da tribulação dos 7 anos, a igreja é tirada da terra, alguns chamam isso de rapto, eles vão chamar de arrebatamento, que é a volta secreta de Jesus, ele não aparece, mas os santos são arrebatados,
e vão gozar das bodas do Cordeiro durante esses 7 anos, enquanto Deus está tratando com Israel. Por isso há essa diferenciação entre igreja e Israel. Deus vai tratar agora diretamente com Israel, e volta-se aí a dispensação da lei, nesse período de 7 anos. Vai tratar somente com o povo judeu, somente com Israel. Enquanto a igreja está no céu, bodas do Cordeiro, durante esses 7 anos de tribulação, Israel está sendo tratado aqui para que possa ser salvo. E aí vai ter o derramado cálice da ira de Deus, o advento do anticristo, os selos são abertos, e isso a gente vai ver mais adiante, não vamos dar spoiler aqui agora. Mas, então, com o arrebatamento, a dispensação da graça termina, Deus vai tratar, e depois tem a segunda vinda de Cristo, que vai culminar com o julgamento e início do reino milenar, que é a 7ª dispensação, segundo o dispensacionalismo, que é a segunda vinda, que na realidade, para o dispensacionalismo, seria uma terceira, né? Ele volta de forma secreta, e depois ele vem, e aí visivelmente aparece para todos como os santos, segundo a crença, ele vem como os santos, aparece, então acontece o julgamento, e aí dá-se início o reino milenar, que é literal, segundo a crença dispensacionalista, e durante esse reino milenar, Satanás ele é preso, conforme está lá em Apocalipse capítulo 21, Satanás ele é preso durante o reino milenar de Cristo, e quando terminar o milênio, antes de terminar o milênio, no finalzinho da dispensação milenar, ele é solto, e aí vem juízo do trono branco, eternidade futura, conforme está aqui no nosso slide. Então, o dispensacionalismo ele tem essa divisão aí das 7 dispensações, sendo que, segundo a crença, estamos vivendo a 6ª dispensação, que vai terminar com o arrebatamento da igreja pré-milenista, pré-tribulacionista. Passando mais adiante, em contraponto ao dispensacionalismo, nós temos o aliancismo. Dispensacionalismo e aliancismo são 2 sistemas também de interpretação, tá? Nós falamos de método de interpretação, falamos 2, falamos sobre 4 escolas de pensamento, 2 sistemas de interpretação, diga-se de passagem, não só escatológico, mas de toda a escritura, que é dispensacionalismo e aliancismo. Qual é a abordagem do aliancismo, Marcelo? O aliancismo ele entende que a história de como Deus se relaciona com a humanidade está dividido em 2 pactos ou alianças. A aliança das obras ou aliança da criação e a aliança da graça. Existe ainda a ideia de uma terceira aliança, chamada de aliança da redenção. Aí tem um aliancismo progressista, se divide um pouquinho também, mas não cabe aqui para nós. Basta a gente saber sobre o dispensacionalismo e aliancismo, que são esses 2 sistemas também de interpretação, que vão fazer abordagem um pouco distintas, né? As igrejas reformadas tendem a ser aliancistas, as igrejas reformadas. Segundo o aliancismo, não há distinção entre Israel e igreja. Não há distinção, conforme o dispensacionalismo faz. O dispensacionalismo, a igreja é arrebatada e Israel é tratado durante o período da tribulação. E para o aliancismo, igreja e Israel, uma coisa só, ambos vão passar pela tribulação, né? Uma outra interpretação do aliancismo é que eles interpretam a escritura de uma forma mais simbólica, ou seja, eles usam um método simbólico, alegórico de interpretação, né? A escatologia aliancista, ela tende a ser pós-tribulacionista e a milenista também, né? Com relação ao milênio, normalmente ela tem essa característica de ser a milenista. Então, espero que vocês tenham compreendido. Se tiver um pouquinho rápido, volta, vê de novo o que significa o aliancismo, anota. Não fica só na projeção aqui, mas anota. Vou dar a seguinte ênfase de novo, não fica só com o estudo do Anselmo, tem muita coisa boa aí na internet que você pode pegar também com relação ao aliancismo, com relação ao dispensacionalismo. O importante, como eu falei no início, é que você entenda por onde você está trafegando e que forma você está trafegando. Por que isso é importante, Anselmo? Eu volto à pergunta daquele meu amigo lá atrás. Qual o objetivo? Eu já vi pregadores, por exemplo, que se dizem
aliancista, mas pregando como dispensacionalista, porque ele não sabe exatamente diferenciar uma questão da outra, um sistema do outro. E, às vezes, quando a gente vai falar sobre lá a Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro, a gente vai falar que é a Avenida Brasil que vai chegar lá na Candelária. Por quê? Por não saber diferenciar uma coisa da outra. E quem sabe diferenciar vai saber que você está dando uma informação errônea, uma informação errada, equivocada daquilo que de fato é. Então, o objetivo é que você saiba trafegar pelo aliancismo, o que pensa, como pensa, e pelo dispensacionalismo. Tá? Você entendendo isso, vai facilitar muito a sua compreensão da Escritura, muito. Como você tem pensado a Escritura até hoje, como você tem estudado a Escritura até hoje, você vai pensar, meu Deus, eu pensava como aliancista e não sabia, ou eu pensava como dispensacionalista e não sabia. E isso vai começar a clarear na sua mente, não só para o estudo da escatologia, mas para toda a Escritura. Está fazendo sentido para você? Espero que esteja fazendo sentido para você isso. Vamos adiante? Então, como agora a gente já viu essa questão do dispensacionalismo, né? Demos esse beijinho na flor aí, um apanhado bem rápido sobre o que é o dispensacionalismo, sobre o que é o aliancismo. Aí sim, agora a gente já pode falar sobre pré-milenismo, sobre amilenismo e pós-milenismo. No pré-milenismo tem aquela divisão ali, o histórico ou clássico, que vai ter uma abordagem, e o pré-milenismo dispensacionalista. Mas não vai dar tempo da gente falar nesse vídeo. Tenha paciência, a gente vai falar com relação a essas três diferentes interpretações sobre o milênio na próxima aula, no próximo vídeo. Não sei se eu vou conseguir falar sobre as três, no caso do pré-milenismo, sobre as duas questões do pré-milenismo ali. Vou tentar. Se eu ver que vai ficar muito longo, eu reduzo, divido isso em duas partes, e depois a gente passa para a questão da tribulação. Espero que tenha sido proveitoso para você. Continue estudando, não pare de estudar. Estudar a palavra vai fazer você errar menos. A Bíblia fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Cuidado por você se debruçar demais e se tornar somente letra para você. Sempre tenha em suas mãos o binóculo do Espírito Santo. Sempre tenha ele, sabe? Que está acima de qualquer interpretação humana. Que está acima de qualquer método humano. Melhor do que qualquer método humano é o Espírito Santo. Mas existem métodos, que creio eu, que foram inspiração do próprio Deus para que a humanidade pudesse entender, compreender as Escrituras. Então, entenda eles, trafegue por essas rotas. Mas, sabe, não perca a comunhão profunda com Deus, não perca aquele momento teu de devocional. Eu quero saber tanto, Anselmo, quem é o anticristo, eu quero saber tanto quem são as duas testemunhas, sabe? Melhor que saber quem é o anticristo ou quem será o anticristo é saber sobre Jesus, o Cristo. Estude sobre Jesus, os evangelhos, sabe? Estude o Velho Testamento, o Antigo Testamento, que vai apontar para tudo que a gente está vivendo, para o Cristo, porque a Bíblia toda ela é cristocêntrica. O estudo da escatologia é uma bênção, é uma bênção, é uma bênção. Mas melhor que estudar a escatologia é você ter a compreensão do Cristo, de tudo que ele fez, da obra redentora, a obra salvífica que ele fez na cruz do Calvário. Então, aí eu quero fazer um adendo aqui. O meu objetivo não é somente te mostrar as rotas, os métodos, mas que você tenha um encontro com Cristo real, você tenha paixão pela Escritura, você tenha paixão pelas almas que podem ser alcançadas através da Escritura, através da sua vida. Mas eu não quero pregar, não estou aqui para pregar, mas eu tinha que te dar esse alerta. Então, te vejo no próximo vídeo, estuda aí, se tiver alguma pergunta, alguma questão, coloca aqui abaixo nos comentários, a gente vai procurar solucionar aí qualquer questão, dirimir qualquer questão que vocês venham a ter. Estamos no nosso terceiro ou quarto vídeo, não me recordo bem, mas quando tiver um pouco mais adiante, a gente vai começar a abrir o live no Instagram, para a gente poder falar melhor sobre isso. Aí eu não sei se eu vou conseguir abrir live aqui pelo YouTube, mas vou preferir abrir live lá pelo Instagram. Mas isso a gente vai estar avisando mais à frente. Espero que tenha sido proveitoso para você. Beijo no teu coração. Fica com Jesus.